A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou Tainá Couto e vim aqui trazer uma palavra de Deus para você. Eu espero que essa palavra edifique a sua vida, aqueça o seu coração e fortaleça a sua fé. Bem, eu quero falar a respeito de propósito. Eu acredito que em algum momento todos nós nos perguntamos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. É uma resposta muito importante, né? É muito necessário nós sabermos qual é o propósito de Deus para nós, porque quando nós sabemos qual é o propósito de Deus e queremos viver esse propósito, nós vamos buscar em Deus os caminhos para que vivamos esse propósito e tenhamos assim uma vida plena. Então, eu quero compartilhar com você algo muito breve, é um tema muito amplo, mas eu quero compartilhar com você o que está aqui em Efésios, no capítulo 1, no versículo 11 e 12. Fica no Novo Testamento, diz o seguinte: nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano. Nós fomos escolhidos em Jesus, antes da fundação do mundo, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo. Ou seja, nós fomos criados, e predestinados conforme o plano de Deus para nós, de acordo com o propósito da sua vontade. Então, há um propósito na vontade de Deus para nós. E aí, no versículo 12, ele diz: com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, quando eu leio esses versículos aqui de Efésios, eu entendo que o propósito de Deus é que vivamos para a glória dele também, né? É lógico que há muitas outras coisas que estão aí implícitas nesse propósito e muitas coisas para viver. Mas todas essas coisas que nós vivemos dentro do propósito de Deus, elas se resumem em vivermos para a glória dele. A nossa vida deve ser para que Deus seja glorificado. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas eu tenho convicção de que há um propósito especial, poderoso, preparado para você. E se você ainda não sabe qual é o propósito de Deus para você, ore, busca, pergunte a Deus, peça a Deus para te mostrar, porque eu tenho convicção de que Ele vai te mostrar. Afinal de contas, a vontade de Deus é que você desfrute do propósito para o qual Ele te criou. Então, aqui nos versículos 11 e 12, eu percebo que nós fomos criados com uma finalidade, com esse propósito de vivermos para que Deus seja glorificado através da nossa vida, através de quem somos, através do que falamos, através das nossas ações, O nosso viver, nós, que decidimos viver o propósito de Deus, nosso viver deve glorificar a Deus. Tudo o que nós fazemos deve ser para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja engrandecido, para que Jesus seja o centro, que Jesus seja exaltado. E ainda aqui em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Nós somos uma criação de Deus que fomos realizados em Cristo para vivermos, olha, com qual propósito? Para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então, o propósito de Deus é que nós vivamos essas boas obras. E que boas obras são essas? São apenas obras humanas, para parecermos bonzinhos diante dos homens? Não, é vivermos as obras, que agradam a Deus, fazermos aquilo que vem do Espírito Santo de Deus e que manifesta a glória de Deus. O propósito de Deus é nos usar, é nos fazer de instrumentos, de vasos de honra para Ele, para a glória dEle, para que através de nós outras pessoas conheçam a grandeza do Senhor, o poder do Senhor, a bondade do Senhor, a graça do Senhor. O propósito de Deus é que você seja um canal pleno para a glória dEle. Então não tenha medo de viver o propósito de Deus. O propósito de Deus é para que você viva de modo pleno, abundante, que você tenha uma vida cheia de paz, de alegria, de satisfação. Mas tudo isso enquanto você vive para a glória dele. O propósito de Deus, aquilo que Deus tem para você,
seja de que maneira for, seja a maneira que Deus quer te usar, ela sempre vai redundar em glória para Deus. A sua vida, o propósito da sua existência nessa terra é que Deus seja exaltado através de você. Amém?